A igreja substituiu Israel. Jesus abriu as portas para os gentios. Paulo era o apóstolo dos gentios. Você com certeza já ouviu essas frases. Mas em algum momento você já se perguntou, será que isso é verdade? Quem são os gentios? Este é o assunto do vídeo de hoje. Então, sem mais demoras, vamos pro vídeo. Manishmar, Zebseder, Anibseder, Shalom, sejam todos muito bem-vindos ao canal Caminho Israelita. Antes de qualquer coisa, se você está chegando por aqui agora ou se você acompanha os vídeos e ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações e já deixa o seu like. E no final desse vídeo deixa o seu comentário, porque esse é um assunto muito relevante. Durante muitos anos, quem veio do cristianismo se acostumou a ouvir que a igreja substituiu Israel e que muitas vezes Jesus abriu a porta para os gentios na nova aliança. Será que isso é verdade? A primeira coisa que nós temos que analisar dentro deste contexto é a profecia sobre uma nova aliança, para quem ela é feita. Então vamos analisar aqui, e eu vou direto no Novo Testamento, para mostrar que nós estamos falando de algo que é repetido no Novo Testamento, e não é algo simplesmente do Tanakh, daquilo que nós chamamos de Velho Testamento. Então, vamos aqui no texto de Hebreus, capítulo 8, versículo 8, e preste muita atenção. Está parafraseando Jeremias 31, e diz, porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz Yahweh, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, nos dias em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz Yahweh, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz Yahweh. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e escreverei. E lhes serei por Deus, e eles serão meu povo. Veja que aqui no livro de Hebreus, não menciona a aliança com os gentios. Menciona somente a aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mas, sendo assim, que história é essa de Paulo ser o apóstolo dos gentios? Quem são os gentios? Se você ainda não assistiu o meu vídeo Abraão, pai de uma grande multidão, é só você clicar aqui no card que está aparecendo aqui e assistir esse vídeo onde eu explico sobre a bênção dada a Abraão, que é passada para Isaac, que é passada para Jacó, e que Jacó passa para os seus filhos e para o seu neto, filho de José, Efraim. E nós vamos abordar essa profecia aqui hoje também, quando nós entendemos quem são os gentios. Se você já parou para analisar as cartas enviadas pelos apóstolos às congregações, a quem eles estavam falando? Será que eles estavam falando a povos pagãos, que não conheciam a Torá, que não conheciam a Deus? Vamos analisar? Vamos aqui começar pelo livro de Romanos. Como é uma carta aos romanos, entende-se que são pessoas nascidas em Roma, romanos. Mas será que isso é verdade? Aqui no livro de Romanos, capítulo 4, logo no versículo 1, nós encontramos o seguinte, Paulo escrevendo à congregação em Romano. Que diremos, pois? Terá alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Veja, aqui Paulo está chamando Abraão de nosso pai e não meu pai, sendo ele judeu, sendo ele da tribo de Benjamim. Lembra, quando dividiu Israel, Benjamim e Judá, e alguns levitas tornaram-se um povo só, um reino só, então chamados de judeus. As outras 10 tribos chamadas de Israel, nessa divisão. É aqui Paulo chama Abraão de nosso pai, segundo a carne. Será que existe algum gentio, filho de Abraão? Você pode dizer, os ismaelitas. Os filhos de Abraão com Quetura. Mas aqui, ele está falando de Abraão, nosso pai, segundo a carne, em um outro contexto. Qual contexto é esse? Se nós lemos em Romanos, capítulo 11, versículo 11, nós vamos ver que ele não está falando dos outros filhos de Abraão, ele está falando dos filhos de Abraão, através de Isaac e Jacó. 11, versículo 11. Aqui nós vamos ver que está falando sobre Israel. Do versículo 7, se você quiser ler o capítulo todo depois, fica à vontade, tá? É interessante que você não se prenda somente aos trechos que eu estou mostrando, isso aqui é só uma síntese. Depois você pega esses textos e leia os capítulos por completo com seu contexto todo. Versículo 7, vamos começar. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Será que esses eleitos aqui são de fora de Israel? Ele vai continuar dizendo, versículo 11 em diante. Digo, pois, porventura, tropeçaram, está falando da casa de Israel, para que caísse de modo nenhum. Mas pela queda de Israel, pela sua queda, veio a salvação dos gentios, para os incitar ao ciúme. Como assim? A queda de Israel para salvar os gentios. E aí ele continua. Se a sua queda é a riqueza do mundo,
e a diminuição da riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Na continuação do capítulo, onde ele vai falando das primícias, ele vai falar aqui da oliveira. E aqui é importante você prestar bastante atenção. Ele continua dizendo, versículo 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertada em lugar deles, e feito participante da raiz da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Veja, ele está dizendo que os gentios são enxertados na oliveira. Porém, esses gentios, para serem enxertados na oliveira, são oliveira brava. Em todo o Tanar, em todo o Velho Testamento, o único povo a quem Yahweh se refere como oliveira é o povo de Israel. E neste caso particular, a profecia que Paulo está citando é essa profecia aqui. Jeremias, capítulo 11, versículo 16. Todo o contexto aqui ele está falando de Israel. E ele continua dizendo, Yahweh te chamou de oliveira verdejante, ornada de belos e bons frutos. Mas com o estrondo de um grande tumulto, ele arrasará em meio ao fogo, e todos os seus ramos serão quebrados. Porque o Todo-Poderoso, Yahweh dos exércitos que te plantou, pronunciou contra ti um castigo em forma de calamidade, por causa do grande mal que a casa de Israel e a casa de Judá praticaram. E assim acenderam minha cólera quando queimaram incenso a Baal. Veja, os ramos de Israel foram quebrados por conta da adoração a Baal, e é isso que Paulo está citando em Romanos capítulo 11, dos ramos que foram quebrados. Ele fala da oliveira brava, porém, quem Yahweh chama de oliveira, ornada de belos e bons frutos? É Israel. Israel, nação. Israel, unificada. Não apenas casa de Israel e casa de Judá, mas Israel, unificada. E é disso que está falando Paulo. Na continuação, nós vemos. 19. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Ora, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, para com os antepassados de Israel. Severidade, mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Está falando, olha, se vocês também nos comportarem, serão cortados. Mas ele está falando para gentios? Será que ele está falando para gentios? Versículo 24 e 25. Porque se tu foste cortado da natural oliveira brava, olha só, você foi cortado da oliveira brava, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais. Falando, claro, dos judeus que estavam ali, serão enxertados em sua própria oliveira. E o versículo 25, aqui vem um mistério revelado. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Veja, todo Israel será salvo. Versículo 25, ele fala aqui sobre o endurecimento em parte de Israel, até que venha a plenitude dos gentios. E aqui nós vamos no hebraico do Novo Testamento, o texto hebraico do Novo Testamento, do capítulo 25, nós vamos ver aqui. Nimixarto adki e hanes melo hagoim. Aqui, plenitude dos gentios. Melo hagoim. Paulo está se referindo aqui àquela bênção que Jacó vai dar ao filho de José, Efraim, conforme nós podemos verificar aqui em Gênesis, capítulo 48, versículo 19. Contextualizando, Jacó vai abençoar os filhos de José, ele abençoa José, vai abençoar os seus filhos, José leva os seus dois filhos, o mais velho e o mais moço, para ser abençoado. O padrão é que a mão direita recaia sobre a mão do primogênito para receber a bênção. Só que Jacó, de maneira consciente, mesmo estando cego, ele cruza suas mãos e ele troca a bênção, dando a bênção da primogenitura para o mais novo. E José não gosta disso. E José disse a seu pai, versículo 18, não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe tua mão sobre a sua cabeça. Será que Jacó tá louco? Troca a sua mão. O primogênito é esse. E aí, nós continuamos. Já deixa eu abrir aqui no texto hebraico da Torá. Texto hebraico da Torá. Versículo 19. Vaimaen aviu, vaiomer, yadaiti bnei, yadaiti. Seu pai se recusou de trocar as mãos e disse, eu sei disso, meu filho, eu sei disso. Ele disse, Gan-hu e Rier le'am. Ele também será um povo, falando de Manassés. Vegan-hu, vegdal. E será grande. Eulam, contudo, Ahin Hakatam,
seu irmão mais novo, Migdal Mimeno, será maior do que ele. Está dizendo que Efraim seria maior que Manassés. E aqui vem o mistério revelado. Mas Lior e sua descendência, e Rie, Melô, Ragoim. Sua descendência será uma Melô, Ragoim, uma plenitude de gentios. Observe que é a mesma palavra que está lá em Romanos. Melô, Ragoim, uma plenitude de gentios. Fica óbvio que Paulo está escrevendo aqui para israelitas dispersos em Roma e não para romanos. E aqui ele menciona eles como sendo gentios. Se você ler no capítulo 11, você vai ver que eles são mencionados como gentios. Olha só, versículo 13. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Veja, a plenitude dos gentios é a descendência de Efraim. E Paulo se refere a eles como gentios. E isso está de acordo com Oséias, de que Efraim se misturou com as nações. Ele se tornou gentil. Mas será que em todas as cartas os apóstolos estão falando com ovelhas perdidas da casa de Israel e não com gentios? Vamos analisar também o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 4. Aqui ele está falando com as pessoas que estão em Corinto. E ele escreve: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Mosher, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Mashiach. Quem será que atravessou o mar? Quem será que comeu um maná? Quem será que bebeu a água da rocha? Não foi Israel? Note que aqui Paulo novamente está falando com descendentes de Israel, que agora estão na congregação em Corinto. Nossos pais, avoteino. Ele está falando com o próprio povo de Israel. Em 2 Coríntios também, no capítulo 11, o versículo 22, nós vamos ler assim. Veja que Paulo não está falando para judeus ali. Aqui fica a prova disso. São hebreus? Também eu. São israelitas? Casa de Judá, judeus. Casa de Israel, israelitas. Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. Veja, ele está falando aqui que ele também é hebreu, está falando de israelita. Veja que o contexto é Israel. E ele não está mandando uma carta aos judeus da diáspora. Está mandando para as pessoas de Israel, dispersos. Veja como é interessante isso. Em Romanos, se nós voltarmos aqui, no capítulo 9, versículo 24, outro mistério revelado. Ele diz assim: os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Está falando de gentios novamente. Será que está falando de aliança com o gentio? Como também dizem Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Vós não sois meu povo. Será que é gentil? No vídeo da parábola do joio e do trigo eu explico isso, mas vale a pena olhar mais uma vez. Em Oséias, logo no capítulo 1, nós vamos ver que Oséias ele teve 3 filhos. E Israel, que significa Deus semeia, que representa o Mashiach, o semeador da parábola do joio e do trigo. E aí nós temos os filhos Lo Hukmah, significa sem misericórdia, sem compaixão, porque ele não teria misericórdia da casa de Israel. E Lo Ami, significa não meu povo. E nós vamos continuar. E nós vamos ler aqui sobre os nomes. Versículo 9. Tomou a menina, põe-lhe o nome de Lo Hukmah, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel. Veja de quem é a profecia. Depois ele diz: da casa de Judá se compadecerá. Versículo 9. E disse: põe o nome de Lo-Ami, o terceiro filho, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. E continua: todavia, o número dos Bnei Israel, dos filhos de Israel, será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. Olha só, Israel vai ser uma multidão. E no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. No capítulo 2, vai mencionar a mesmíssima coisa. No finalzinho do capítulo, por 2 vezes, Yahweh confirma isso. E ele diz: e semeá-la-ei para mim na terra. Parábola do joio e do trigo, nós já falamos disso em outro vídeo. Aqui novamente, casa de Israel. E compadecer-me-ei dela, que não teve misericórdia. E direi àquele que não era meu povo: tu és meu povo. E ele dirá: tu és meu Deus. Veja que Paulo está citando o profeta Oséias. Ele não está citando isso para gentios. Ele está citando isso para Efraim, para a casa de Israel. Bom, também no livro de Efésios, na carta aos Efésios, será que nessa carta finalmente vai estar falando com gentios? Vamos observar. Aqui no livro de Efésios,
No capítulo 2, versículo de 1 a 5, nós vamos ler o seguinte: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Será que os gentios eram considerados mortos para Deus? Vamos ver. Em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos no desejo de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós, isso aqui é importante, ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Mashiach, e continua, pela Hesed sois salvos. Hesed, que é misericórdia. Lembra? Lohumá, sem compaixão. Misericórdia, compaixão. Será que aqui ele está finalmente falando para gentios que estavam mortos? Novamente, vamos voltar ao profeta Oséias. Como eu disse no vídeo sobre a parábola do joio e do trigo, Oséias é um dos profetas mais importantes para entender duas casas de Israel. Em Oséias, capítulo 4, versículo 17, inicialmente, nós vamos ler o seguinte: Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Sua bebida se foi, lançaram-se a luxúria continuamente, certamente seus governantes amam vergonha. Está falando que, olha só, ele está entregue aos ídolos, está agindo segundo a carne. Capítulo 7 de Oséias, versículo 8 e 9, continua dizendo: Efraim se misturou com os povos, com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe devoaram à força, e ele não sabe disso. Também os cabelos brancos se espalham sobre ele, não sabe. Efraim está velho no meio das nações e não entende isso. Veja que aqui diz que Efraim se misturou com as nações, exatamente como a profecia de Jacó, que ele seria uma Melor Hagoim. E lá, Paulo está falando de pessoas que foram vivificadas. Será que está falando de Efraim também? Então vamos continuar. No capítulo 13 do livro de Oséias, logo no primeiro versículo, nós lemos: Quando Efraim falava, tremia-se. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados, e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todas as obras de artífices, dos quais dizem os homens que sacrifiquem, beijem os bezerros, e continuou falando de todos os pecados de Efraim. Veja que Efraim se fez culpado em Baal e morreu. Efraim estava morto. No capítulo 14 do livro de Oséias, no versículo 4 até o versículo 7, nós vamos ler o seguinte: Yahweh falando: Eu sararei a sua infidelidade. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles, da casa de Israel. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como Líbano. Estender-se-ão os seus galhos, e a sua glória será como a da oliveira. Olha a oliveira aqui. E a sua fragrância como do Líbano. Voltarão os que habitam debaixo de sua sombra e serão vivificados como trigo, e florescerão como a videira, e sua memória será como vinho do Líbano. Quem é que seria vivificado? Vamos voltar lá. No livro de Efésios, capítulo 2, no versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Quem seria vivificado? Israel. Quem que o Mashiach vivificou na sua morte? Israel. Está compreendendo que é muito difícil você fazer uma ligação com um povo pagão qualquer? Lembra lá em Romanos que Israel precisou cair para que os gentios tivessem salvação? Pois é através da mistura de povos. Melô, Agoim. É assim que Efraim fez parte do plano do Criador para salvar as outras nações. Porque as outras nações, simplesmente por querer acreditar no Criador, era muito difícil. Mas através da consanguinidade, o Criador conseguiu cumprir aquela promessa feita para Abraão, que sua descendência seria como os grãos da terra e como a areia do mar. Se fôssemos contar somente os judeus, daria pouquíssimos habitantes na terra. Agora, contando a descendência de Efraim, que se misturou com todas as nações, são milhões e milhões. Então vamos continuar. Em Efésios, ainda, no capítulo 2, o versículo 14, nós vamos ler: Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Essa parede de separação, eu vou trazer um vídeo específico somente sobre isso. Trata-se de uma parede que ficava no meio do templo, que separava gentios de judeus. E a grande pergunta que sempre fica é: será que gregos iam no templo judeu? Será que os romanos que desprezavam os judeus iam no templo judeu? Quem eram esses que iam até o templo? Como nós estamos vendo, eram casa de Israel, que é chamados de gentios. Mas será que Timóteo nós sabemos que era judeu? Aí não tem como contestar que era uma carta para os judeus. O livro de Hebreus, não precisa nem dizer, o nome é Hebreus. É para os hebreus. Mas você sabia que também a carta escrita por Tiago, se você vem aqui no livro de Tiago, capítulo 1, logo no versículo 1, você vai ler o seguinte:
Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, Maria Yeshua, Senhor com letra maiúscula, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Veja que Tiago também escreve as 12 tribos. Pedro também, em suas epístolas, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, e esse vai ser o gancho para o assunto para o próximo vídeo, ele diz o seguinte, logo aqui no comentário, nós podemos ler, nem tudo é para nós. 1 Pedro foi escrito aos israelitas dispersos, no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Veja, aqui, logo no comentário bíblico, já diz que foi escrito para os israelitas. Como é que a gente confirma isso? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros dispersos, no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Os estrangeiros dispersos, que é esta palavra aqui, que se refere a alguém que vem de um país estrangeiro para uma cidade para residir junto aos nativos, alguém que não é daquela cidade. São os dispersos, os israelitas e judeus dispersos também, durante o período da helenização. E aí você vai falar, peraí, mas e o livro, e a carta de Paulo aos Gálatas? Porque ali fala sobre incircunciso, sobre não se deixar circuncidar. Será que ele está falando com gentios? Bom, aqui nós vemos que entre os dispersos estão, em ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E agora eu quero mostrar para vocês, só a título de curiosidade, tá? Isso aqui é só a título de curiosidade. Vou entrar aqui no Hrana, que é o site onde nós vemos o texto siríaco. Poderia mostrar também ali, mas eu quero mostrar por aqui. Você está vendo essa palavra aqui? Mateus capítulo 1, versículo 11, onde está falando dos antepassados, até o período do cativeiro babilônico. E no cativeiro babilônico nós temos uma palavra interessante aqui, que é essa palavra aqui. Nós temos a letra Bet, a letra Bait, né? Gamal, Lamad, Waw, Tal e o Alap, né? Que em hebraico seria Beit, Gimel, Lamet, Vav, Tav e Aleph. Essa palavra aqui, que nós lemos como Galutá, que significa cativo, exilado. Veja, alguém cativo, alguém exilado. A palavra Gáluta. Isso aqui prova que a cidade de Gálatas tem esse nome porque significa Gáluta em aramaico? Não, não significa. Isso aqui é só um forte indício, tá? Que a palavra Gáluta significa exilado, disperso. E aí você tem o pessoal que está na Galut. Em hebraico, Galut também é exílio. O pessoal que está na Galícia, eu não estou dizendo que o nome da Galícia se dá a esse nome. Eu estou dizendo que as cartas enviadas a esse povo que estava em Gálatas eram israelitas dispersos. E aí, para a gente entender esse assunto de circuncisão, que Paulo tanto fala, que é outro assunto muito importante a gente tratar aqui no canal, eu vou preparar um outro vídeo, onde eu vou explicar todo o contexto histórico, por que os judeus diziam que precisava ser circuncidado para ser salvo, e quem que era esse povo que Paulo falou assim, se deixar de circuncidados, caíram da fé. E por que ele fala isso? Será que essas pessoas não tinham circuncisão? Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo até aqui, deixa o seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, dá tempo ainda, se inscreve. Compartilha esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe aí nos comentários o que você achou. E, sem mais demora, shalom, shalom, lehi traot.